Olá pessoal, meu nome é Ivan. Para quem não me conhece, eu sou host de dois podcasts. Para quem não sabe o que é podcast, é tipo uma rádio pela internet. Especialmente sou do Anticast e do Projeto Humanos. Há algum tempo eu venho pesquisando sobre islamismo bom, islamismo já há muitos anos, mas meu mestrado em ciência da religião, não exatamente em islamismo, mas o meu orientador era especialista nisso, então desde um bom tempo eu venho fazendo isso e desde o ano passado, mais ou menos, eu comecei a entrar mais na questão de islamismo e terrorismo por causa do meu podcast chamado Projeto Humanos, que está contando justamente histórias sobre brasileiros que se envolveram em conflitos recentes no Oriente Médio, desde muçulmanos que sofrem preconceito na rua, até brasileiros que foram para a Síria, refugiados que vieram para cá, brasileiros que lutaram no Iraque e no Afeganistão. Então, o Projeto Humanos por causa disso, e por causa disso eu acabei entrando também de entender melhor como é que funciona os grupos terroristas que estão atualmente aí. O mais famoso atualmente é o auto-intitulado Estado Islâmico. Auto-intitulado Estado Islâmico, a gente sempre diz porque não é nenhum Estado oficial, tampouco de fato muçulmanos. Um posicionamento meu, não só meu, mas também de vários outros, que as maiores vítimas do Estado Islâmico são muçulmanos. Eu estou fazendo esse vídeo por conta de uma série de notícias que tem acontecido, que tem aparecido aí recentemente. Eu não sou jornalista de formação, acabo fazendo jornalismo por causa dos podcasts, mas já faz algum tempo que eu venho monitorando atividades do Estado Islâmico na internet. E hoje, que dia que é hoje? Dia 21 de julho de 2016, veio a notícia de que membros do Estado Islâmico teriam sido presos no Brasil e que estavam planejando atentados aqui durante as Olimpíadas que vão acontecer muito em breve. Essa pergunta sobre se vai acontecer um atentado no Brasil é uma das que mais tem ocupado muita gente que estuda terrorismo, né, e vigilância na internet, tudo isso. Sim, então, eu gostaria só de colocar algumas informações em relação a isso, sobre como o Estado Islâmico funciona e o que a gente o que se sabe e o que não se sabe. Tá? Obviamente eu não tenho acesso a questões de inteligência, como seja da ABIN, seja da Polícia Federal. O que eu faço eu estou em vários grupos do Telegram do Estado Islâmico, assim como tantos outros jornalistas. Eu tenho contato com jornalistas do Brasil, dos Estados Unidos, e eu também tenho contato bastante com cyberativistas. Não exatamente, todo mundo pensa nos anônimos nesse momento, mas a verdade é que os anônimos eles são uma bagunça, eles têm vários grupos. Uh, isso aqui é um furo para colocar o dedo, então tá. A verdade é que o Estado Islâmico ele tem, perdão, os anônimos eles têm vários grupos. Não é muito claro dizer quem que é anônimos ou não, como um dos ativistas que eu conversei falando que claro, de novo, ele dizia que ele não gostava muito do termo anônimos porque é muito fácil qualquer um botar uma máscara e fazer um vídeo, enfim. Então, assim, esses grupos de ativistas que eu converso uh, eles são chamados de hunters, caçadores. Eles ficaram bastante ativos a partir de 2015, depois dos ataques de Paris, que começou as operações, o chamado Op ISIS. ISIS é o que é do Estado Islâmico, né? É uma das nomenclaturas do Estado Islâmico em inglês. Então, Op ISIS é uma das operações mais famosas de grupos cyberativistas. Esses cyberativistas com quem eu tenho contato, eles gostam de usar o termo hunter, como falei, porque eles não são necessariamente dos anônimos, eles são hunters, eles são caçadores de perfis de perfis do Estado Islâmico que estão pela internet. A gente vê especialmente no Twitter e no Telegram. No Twitter é onde eles têm mais acesso público, o Telegram já é fechado, você tem que entrar em alguns grupos aí para isso.
Um dos grupos daí que eu acompanho mais próximo de ativistas, não do Estado Islâmico, né, mas de ativistas, cyberativistas que buscam derrubar perfis do Estado Islâmico, é um chamado ControlSec, que ele tem um bot no Twitter em que eles ficam alimentando o feed, dizendo quais são os perfis que estão online e tal, e daí eles já reportam isso para derrubar. Por que eu estou falando tudo isso? O que isso tem a ver com a prisão hoje que teve? Esses hunters, eu tenho contato com eles pelo Telegram, principalmente, e o que acontece é uma troca grande de informação do tipo, esse cara que voltou, são perfis conhecidos. O Estado Islâmico ele funciona mais ou menos assim, os membros do Estado Islâmico no Twitter, principalmente, eles usam o Twitter como máquina de propaganda da ideologia deturpada de islamismo deles. O que eles fazem? Eles ficam postando fotos dizendo, olha como o Estado Islâmico é bom, olha como isso. Então, você vê muitas fotos, por exemplo, assim, de feiras, das crianças indo para a escola, tudo isso. E daí, logo abaixo no tweet aparece, sei lá, uma imagem de uma decapitação de algum apóstata, né, de algum pecador, alguma coisa assim. E eles fazem isso com máquina de propaganda. Eu vou dar um exemplo que aconteceu recentemente. Quando teve o caso em Nice, na França, eles, nos grupos do Telegram do Estado Islâmico, eles faziam assim, eles criavam, eles diziam quais eram as hashtags que estavam nos Trending Topics, e daí tinha um grupo em específico que dizia o seguinte, olha, usem essas hashtags que estão no Trending Topics para espalhar a mensagem do que é a verdade sobre o Estado Islâmico. Tá? Que vai ter, eles dizem assim que dentro da ideologia deles que isso aqui vai estar tudo, o que a mídia vai falar tudo deturpado, a gente vai falar a verdade. Então, quando eles estão falando a verdade, o que é justamente essa ideologia deturpada deles, assim, de que eles estariam lutando contra o inimigo. Para eles, nós do Ocidente somos o inimigo. Então, eles fazem essa máquina de propaganda para justamente tentar aliciar pessoas que vão ter algum contato, que vão ter alguma, sei lá, vão se sentir atraídos pela ideia do Estado Islâmico, pela filosofia do Estado Islâmico, para daí, então vamos dizer assim, vamos imaginar que eu sou uma pessoa que tem algum tipo de simpatia, por menor que seja, pela ideologia do Estado Islâmico. Ao ver os Trending Topics, eu entraria lá e eu veria mensagens do Estado Islâmico, e é uma máquina de propaganda muito forte, eu começaria a seguir essa pessoa, eu trocaria uma ideia com ela, e daí daqui a pouco eu estaria mais próximo de membros do Estado Islâmico. É mais ou menos assim que o aliciamento online funciona. Tá? Isso é um pouco mais complicado, mas eu estou dizendo mais ou menos como é que funciona dessa maneira. E daí eu estava com essa dúvida justamente se o Estado Islâmico estaria fazendo alguma coisa aqui no Brasil. Quais eram os medos principais? Há alguns meses, bom, para isso eu tenho que explicar uma coisa. As notícias que, por incrível que pareça, você tem que tirar da cabeça, caso você tenha essa ideia, você tem que tirar da cabeça essa ideia de que terroristas, especialmente como do Oriente Médio, que eles são desorganizados. Especialmente o Estado Islâmico. O Estado Islâmico ele tem uma estrutura burocrática muito, muito ocidental. Tá? Eles não que orientais sejam desorganizados, longe disso, mas é só que a organização de informação deles e a organização que eles têm é muito rigorosa. Então não é nada feito assim, sem querer. Eles têm uma organização muito exemplar, você pode dizer assim, especialmente eles investem bastante em propaganda online. Então eles têm equipes que vão produzindo conteúdo para a internet. Como que a gente sabe que tem equipes? Porque o volume de informação é muito grande e é muito sincronizado, especialmente nos grupos de Telegram. E daí, a agência que faz os anúncios principais do Estado Islâmico, por exemplo, acontece aqui em Paris. Onde é que eles assumem a autoria? Era uma agência chamada AMAC. Ela existe ainda, você encontra ela por aí, às vezes um blog, às vezes um site, que é derrubado rapidamente, perfil no Twitter, grupos no Telegram. Então a AMAC, ela é o centro
da comunicação do Estado Islâmico. É de lá que irradia tudo. E daí você tem alguns grupos satélites no Telegram que vão reforçando, que vão dizendo assim, ó, porque esses grupos caem muito rápido, então eles tentam dizer assim, ó, tenta fazer, entra aqui nesse grupo também, eles mandam um link, daí você entra lá no grupo do Telegram deles. Essa atividade toda que eu estou falando, ela é bastante arriscada, eu não recomendo ninguém de fazer isso, tá? Porque se você entrar lá só por curiosidade, isso pode te dar problemas. Tá? Então, tendo em vista que eu tenho um canal de comunicação, meu podcast, enfim, e estou conversando com jornalistas o tempo inteiro, eu teoricamente não teria problemas. Tá? Então, mas é só importante dizer isso. Então, vamos lá. Você tem a AMAC, que é o grupo principal, que daí teria o grupo no Telegram. A AMAC, daí de repente lança lá um link dizendo assim, ó, quer se manter atualizado, entra também nesse link aqui. E daí tem dois grupos principais nisso, que é estou tentando lembrar de cabeça, Khilafa, não vou lembrar agora, e o Nashir. Vocês devem lembrar que alguns meses atrás apareceu notícias de que teria um grupo do Estado Islâmico no Telegram em português. Esse grupo era um grupo chamado Nashir, que é um canal oficial de comunicação do Estado Islâmico, e a coisa principal que eles fazem é publicar notícias da AMAC. Então, eles direcionam coisas da AMAC. Então, lembrando de novo a cadeia de transmissão. Tá? A AMAC vai para o Nashir. E o Nashir, então, já seria uma segunda fonte, tá? Se a gente vai trabalhar nesse modelo. E Nashir tem vários grupos em várias línguas. Você tem árabe, obviamente. Eu não falo árabe, então eu perco 95% do que rola no Telegram. Se alguém fala árabe, o canal, as informações elas ficam muito maiores. Então você tem, eles publicam em inglês, obviamente, em espanhol e português. E deve ter outras línguas aí que eu não tô lembrado agora. Mas enfim, alemão, tiveram um canal por alemão também, não sei se ainda existe. Esses canais sobem e caem o tempo inteiro. Tá? Então eles estão sempre voltando. E como que você sabe que voltou? Porque você segue a AMAC, daí de repente ele diz, link para Nashir, daí você entra no Nashir. Daí a Nashir fala, entra no Khalifa, daí você entra no Khalifa, ou Khalifa, enfim. Daí você entra lá. Daqui a pouco a AMAC cai. Daí no canal do Nashir aparece lá o link para o novo canal da AMAC. E por aí vai. Daí você vai pulando de tal em tal. Então assim, é sempre muito instável, então você fica pulando de canal em canal. Quando você está nesse... Daí o que aconteceu? No início desse ano, alguns meses atrás, apareceu lá a notícia de que teria um canal do Estado Islâmico em português, que era o Nashir, tá? Que já é a segunda na cadeia de transmissão. Então, de fato, esse canal existe, ele está indo e voltando a todo momento. Ontem ele caiu de novo, então deve voltar de novo nos próximos dias. Agora, o que assustou nessa semana foi que abriu-se um novo canal, que daí teria sido de brasileiros que criaram, que reforçaram o seu... demonstraram aliança ao Estado Islâmico. Certo? E esse canal teria sido por brasileiros. E esse canal foi transmitido pelos canais oficiais do Estado Islâmico. O engraçado é que não foi divulgado nem pela AMAC. A AMAC caiu faz dias já. Eu não sei se ela voltou. Também não foi divulgado pelo Nashir e não foi divulgado pelo terceiro canal, o Khalifa. Você tem daí um desses canais, eu não vou lembrar agora a cadeia de transmissão exata, mas eles divulgaram, logo depois do atentado em Nice, eles divulgaram um canal chamado Ghazwa. E esse canal, o que chamou a atenção lá os atentados de Nice é que era um canal muito, muito, muito agressivo na sua linguagem. Não era, por incrível que pareça, é bem burocrático, assim, é bem... Os canais os que eu citei agora do Estado Islâmico, o que é mais chocante são sempre as imagens. Então você tem imagens de guerra, você tem imagens de separação pública, você tem tudo isso, você tem vídeos, enfim, eles publicam bastante coisa.
mas as mensagens em si, elas não são agressivas no sentido de propaganda, elas são muito mais informativas. O que chamou a atenção desse novo canal que tinha surgido, não brasileiro, eu estou dizendo de um outro canal que surgiu em Nice, após o atentado em Nice. Esse atentado em Nice, ele abriu esse novo canal, o Gazva, e esse canal era muito agressivo no sentido de tipo assim, postem essas imagens no seu Twitter, mesma tática lá do Trending Topics, postem essas imagens no seu Twitter, divulgue a verdade sobre o Estado Islâmico, mensagens de ameaças em várias línguas, então assim, quer postar no teu Twitter e quer que um francês consiga ler? Toma aqui essa mensagem, publica. Para justamente alimentar a máquina de propaganda de terror do Estado Islâmico. Em várias línguas possíveis. Então, assim, isso aconteceu há algumas semanas, alguns dias, né, logo depois do atentado no início. Bem no início dessa semana, criou-se esse canal, que teria sido só para brasileiro, feito por brasileiros, que teriam jurado lealdade ao Estado Islâmico, e isso chamou bastante atenção, porque já seria o segundo canal relacionado ao Brasil, né? Com as Olimpíadas se aproximando, isso botou uma bandeira vermelha gigantesca ali no meio da gente, acendeu um alarme que a gente ficou mais preocupado. Eu entrei nesse canal e nesse canal, curiosamente, algumas curiosidades, né? Ele postava muita coisa em inglês, não teve nenhuma postagem em português. Então, eu até estava conversando ontem com um jornalista do Wall Street Journal e ele falando assim que uma coisa que a gente achou curioso é que se esse canal era para brasileiros lerem, por que ele estava postando em inglês, sendo que pouca gente fala inglês no Brasil, né? Então, claro, pode ser só, sabe Deus o que significa isso exatamente, né? O que eles querem com esse canal, assim, pode ser que seja brasileiros, a minha aposta é que não é. A minha aposta, e o desse jornalista do Wall Street Journal também, o Michael, qual que é o nome dele mesmo? Só deixa eu confirmar aqui para vocês. O Michael S. Smith II, né? O Michael S. Smith II. O Michael também acha que ele não seria um canal feito por brasileiros. Parece muito mais uma coisa de pegadinha, de gerar terror desnecessário, tudo isso. E esse canal ele tinha preocupação também de dizer assim, olha, o nosso canal vai cair a qualquer momento, então toma aqui já um canal de backup, toma aqui outro, enfim. E apareceu a notícia hoje que, de novo, dia 21 de julho, hoje de manhã, que teriam sido presos pessoas que teriam atentado no Estado Islâmico. A primeira coisa que eu recebi assim, foi muita gente no Twitter falando comigo, Ivan, você foi preso porque você faz parte dos grupos do Telegram e etc. Né? Então, haveria um risco, digamos assim, que simples fato de eu estar lá fazendo pesquisa, tanto por questão jornalística quanto por questão acadêmica, que está sendo parte de uma pesquisa que eu estou montando agora, haveria um risco de eu estar no radar da Polícia Federal ou da ABIN, enfim. Tá? A gente só vou ligar a luz aqui porque está começando a ficar estranho. Tá. Então, existiria esse risco de algum órgão de segurança brasileiro me colocar no radar, dizendo que, opa, o Ivan está fazendo alguma coisa, né? Pode ser que isso aconteça e muita gente assim no Twitter assim, brincando comigo, dizendo você está preso? Tal, porque eu fui dormir até tarde hoje, inclusive, e daí o Ivan não está postando no Twitter há horas, ele deve ter sido preso, enfim. Não, tô bem, tá tudo bem. Agora, só o que foi curioso é que um amigo meu entrou em contato comigo também pelo WhatsApp, dizendo o seguinte, veja, o que está me preocupando nessa notícia, que foram 10 pessoas presas, será que elas, de fato, tem alguma coisa que as relaciona ao Estado Islâmico, ou será que essa investigação está meio por cima? Principalmente pela questão da nova lei antiterrorismo que existe no Brasil. Tá? E eu vou explicar aqui um pouco sobre isso. Tá? A lei antiterrorismo no Brasil, a nova lei antiterrorismo no Brasil, ela fala o seguinte, que...
tentando aqui ver assim, ó. Ela usa um termo que pode punir simpatizantes de alguma causa terrorista, tá? O simpatizante é o que incomoda aqui, porque o que é simpatizante? O fato de eu estar, por exemplo, pesquisando esses grupos me torna um simpatizante. De novo, eu não estou fazendo nenhuma novidade aqui, entrando em grupos de Telegram, etc., e monitorando eles no Twitter. Uma das minhas repórteres prediletas, por exemplo, que é a Rukmini Kalimati, que está no Twitter o tempo inteiro, ela está lá postando link o tempo inteiro, informando o pessoal, e ela é famosa justamente por causa disso, porque ela não faz essa mesma análise que eu estou fazendo aqui com vocês agora. De uma maneira muito melhor, ela conhece muito melhor. Então, se você sabe inglês, inclusive recomendo que siga a Rukmini e já esqueci o nome do repórter de novo, do New York, do Wall Street Journal, o Michael Smith, porque eles são caras muito bons, são pessoas muito boas, jornalistas muito competentes na análise do Estado Islâmico na internet. Bom, agora, essa lei de terrorismo, ela chamou atenção, que a gente ficou com medo que de repente essas pessoas tivessem sido presas, talvez não tivessem de fato ligação com eles. Eu estou há meses tentando achar pessoas que de fato teriam alguma relação, algum brasileiro que de fato teria alguma relação com o Estado Islâmico. É muito difícil, claro, né, o objetivo deles é não ser detectado. Isso teria que envolver um serviço de eu me infiltrar em grupos mais tensos usando uma outra identidade, coisa que eu não estou disposto a fazer pela minha própria segurança. Então é assim, e daí para reforçar esse medo que eu estava tendo, esse medo assim, que não que eu estava tendo, mas que essa desconfiança que eu e o meu amigo, que é advogado, estávamos tendo em relação à lei antiterrorismo e as pessoas que estão sendo presas, é a seguinte: será que não prenderam alguém injustamente nesse sentido? E daí, em primeiro momento, eu até recebi a notícia aqui que saiu na revista Fórum, e eu não tive como verificar essa informação, então eu só estou lendo a notícia. Eu vou deixar o link na descrição. Saiu na revista Fórum, o nome da matéria é: os únicos grupos que ele tinha no WhatsApp eram de aula de árabe, diz esposa de acusado de terrorismo. Tá? Então, teoricamente, um dos caras foi preso, acusado de ser relacionado a grupos terroristas, e a sua esposa diz que ele usava aula de árabe no WhatsApp. Não sei dizer se isso é verdadeiro, não sei dizer se ela está falando a verdade, eu deixo isso bem claro. Não sei dizer, de repente o cara tinha uma vida dupla, não sei. Não quero de verdade, não quero fazer nenhuma inferência aqui de maneira alguma, não tenho ideia. Mas isso chamou a atenção em frente à questão da lei de antiterrorismo e o nosso medo, talvez, de pessoas tenham sido presas injustamente. Mas também, de novo, você tem dois radares, dois alarmes gigantescos, que é um canal oficial do Estado Islâmico, que é o Nasheed português, e um canal que teoricamente teria sido criado por brasileiros, apesar de que eu não acho que foi criado por brasileiros, mas enfim, isso é desconfiança, eu estou chutando, de verdade não tem como afirmar isso. Mas enfim, eles teriam sido criados por brasileiros, e isso levantou lá um radar, soou um alarme, né? Mas lembra que eu falei para vocês que eu acompanho alguns ativistas, uns hunters, que caçam perfis do Estado Islâmico. Alguns dos que eu acompanho fazem esse trabalho maluco, na minha opinião, que é de se infiltrar, não daí em grupos, não em canais do Telegram. Que canal do Telegram é só um feed de notícias. Tá? Os canais que eu faço parte eu só recebo, eu não posso responder. Agora, esses hunters que eu conheço, alguns deles, eles interagem, eles fazem parte de chats privados, grupos privados do Estado Islâmico, e conversa com eles. E eles me mandaram uma série de prints que são muito curiosos, de membros do Estado Islâmico conversando entre si e bastante assustados com o que aconteceu, inclusive citando nomes, dizendo: olha, eu acho que prenderam tal cara, acho que prenderam tal cara, acho que prenderam tal cara. E eles passando uma série de instruções sobre o pessoal que foi preso.
né? Aliás, para você não ser preso, instruções do tipo assim, olha, se você quer ter mais segurança, faça isso, faça isso no seu computador, faça isso no seu celular, faça isso, não use Telegram assim, não use Telegram assado, não use assim eles conseguem te rastrear, assim não. Então é assim, chama a atenção, de novo, me chamou bastante atenção essa noção, essa questão das conversas privadas. Elas são reais, isso eu posso garantir, eu confio bastante nesses hunters. As informações são verossímeis. Quero dizer, claro, posso estar tudo errado aqui do que eu estou falando, tá? Toda a minha análise pode estar errada, porque de fato estudar esses caras é muito, muito difícil, ainda mais sem muito recurso. Estou fazendo isso aqui no meu computador, né, no meu celular, enfim, e baseado em livros e conversando com repórteres e investigadores, enfim, e os hunters. Então, assim, minha aposta é, se alguém inocente foi preso, de fato teve gente que estava no Estado Islâmico preso. Vai ocorrer um atentado terrorista no Brasil durante as Olimpíadas do Rio? Qualquer resposta que eu der vai ser chute. Eu não sei. O que eu sei é que... Tá passando um carro aqui agora. Uma moto. O que eu sei é que foram presas essas pessoas hoje. Português não é uma das línguas mais faladas no mundo, então por que abriu-se esse canal do Estado Islâmico em português há alguns meses? Começa a aparecer essas movimentações, algumas pessoas são presas, aparentemente deixa membros do Estado Islâmico com medo, e o canal que tinha sido criado por brasileiros do Estado Islâmico, que teriam sido aliciados ao Estado Islâmico, gerado lealdade, tudo isso, uma das postagens que eles fizeram que mais deu medo, assim, é um manual feito em 17 pontos, dando dicas de como causar atentados no Brasil durante as Olimpíadas. Fica muito claro pelas mensagens deles que eles não estão querendo fazer um ataque ao Brasil, mas sim eles estão direcionando isso bastante a atletas de outros países e também a oficiais do governo, membros do governo, de governos estrangeiros que estejam aqui. Tá? Esses seriam os maiores alvos, vamos dizer assim. Agora, se você se perguntar assim, por que o Brasil seria um alvo do Estado Islâmico? Você tem que pensar o seguinte, Olimpíadas o mundo inteiro vai estar olhando para cá. Então, isso e o Estado Islâmico adora mídia. Tá? Então, se todo mundo vai estar olhando para cá, eles gostariam da atenção, certo? Desse atentado. Então, primeira coisa, atenção midiática. Segunda coisa, os alvos não seriam o Estado brasileiro, como eu já falei, mas sim atletas de outros países e membros do governo que estejam para cá. E a terceira questão que a gente tem que pensar aqui também é que assim, agora estou forçando um pouco a barra, mas isso pode ser usado como uma justificativa ao ataque ao Estado brasileiro, que é o quê? Desde que o governo interino assumiu e o Serra assumiu as relações exteriores, o Brasil começou a dar indícios de que vai rever a sua posição em relação à Palestina, que sempre foi muito favorável e seria contra agora. Se o Brasil começar a se alinhar mais a Israel na questão da Palestina, e a indicação primária, muito primária ainda, seria que sim, isso vai acontecer, isso já poderia ser motivo suficiente para o Estado Islâmico tentar alguma coisa ao Estado brasileiro. Tá? Esse vídeo já está muito longo, então eu só queria fazer esse breve comentário sobre questões dos terroristas presos hoje, melhor, dos suspeitos de terrorismo, né, presos hoje no Brasil. Não se sabe ainda quem são essas pessoas, enquanto estou fazendo esse vídeo. O que eu posso dizer é que, ao que tudo indica, pelo menos um ou dois de fato tinham alguma relação com o Estado Islâmico, a ponto de membros do Estado Islâmico ficarem bastante preocupados nisso em grupos do Telegram, que eu não tenho acesso, mas que os hunters que eu tenho acesso, têm acesso.
Não sei se é uma boa notícia, mas pelo menos para dizer que a gente tem que ficar de olho nesse sentido. Tá? Eu estou pensando em fazer uma série aqui de vídeos sobre o Estado Islâmico e os seus ataques, análise de conversas deles, enfim. Não sei se vocês têm interesse disso. Eu gostaria muito de fazer um vídeo sobre, comentando a questão dos lobos solitários, que é um conceito muito mal compreendido e mal divulgado, mal debatido. A gente precisa conversar um pouco mais sobre isso para entender a gravidade desse tipo de coisa e também não achar que são apenas pessoas loucas que estão fazendo coisas aleatórias. Não, eles têm uma agenda. Tá? Isso é uma máquina de propaganda e é uma máquina eficaz atualmente. Tá? E é uma máquina de ação. Certo? Então, e também a gente tem que avaliar algumas coisinhas das maneiras como eles estão aparecendo. Então, eu quero só reforçar também que isso aqui são todas análises preliminares, não existe estudo aprofundado sobre isso ainda. Muito do que eu falei aqui é suposição. Tentei mostrar o melhor que pude da onde estou tirando essas suposições, da onde estou partindo. Tendo em vista que eu não escrevo para nenhum grande jornal, também confesso que estou fazendo isso um pouco porque, meu Deus, o Ivan faz parte de grupos do Telegram, está participando de canais do Telegram, grupos não, canais, ele está acompanhando canais do Telegram que são do Estado Islâmico, então eu tenho conversado com vários jornalistas, repito, do New York Times, do Wall Street Journal, e também tenho conversado bastante com o Felipe Rodrigues, que fez uma matéria muito boa para a Folha de São Paulo. O Felipe Rodrigues, ele fez uma matéria quando ele estava na Europa, ele foi contatado por um membro do Estado Islâmico e tentou ser aliciado, então eu recomendo que vocês leiam essa matéria também. Vou deixar o link na postagem. E é isso, certo? Então quero deixar claro, não estou fazendo nada, certo? De mal. E se vocês tiverem dúvidas, comentários, qualquer coisa assim, me sigam no Twitter, @mizanzuki, link na postagem também aí do YouTube. Vocês podem também fazer perguntas aí nos comentários, de repente eu posso só deixar claro, qualquer comentário islamofóbico, tá, você vai ser bloqueado, certo? É isso, muito obrigado, tchau.